Porque é através de um plano de contas bem elaborado que a contabilidade consegue exercer com maior eficácia o seu propósito, que é quantificar e qualificar, tá? É um fator determinante na contabilidade, qualificar o patrimônio das entidades. No nosso caso, nós vamos estarmos falando da contabilidade pública. Então, qualificar o patrimônio das entidades, da organização pública, se nós não tivermos um plano de conta, nós não conseguimos fazer isso. E de acordo com a qualidade desse plano de contas, nós vamos conseguir qualificar com maior qualidade o patrimônio destas entidades, ok? Só para que a gente possa entender melhor esta situação. E dentro dessa situação, nós vamos começar agora a entender melhor, definir conceitualmente o que é um plano de contas, para que serve, quais são os objetivos desse plano de contas, ok? Então, o que é o plano de contas na administração pública? Ele é representado por um conjunto de títulos que nós podemos falar. Aqui nós temos já que chamar a atenção. O que é esse conjunto de títulos? Tá? Esse conjunto de títulos é o que nós podemos chamar de contas, títulos. E vamos fazer só uma analogia. O contador atribui para os diversos eventos que tem dentro do seu negócio nomes. Como, digamos assim, o pai vai atribuir aos seus filhos nomes, títulos, né? Então, ó, Joãozinho, Mariazinha, Vitor, etc, etc, tá? Lógico que essa nominação, esses títulos, tem que ter algumas coerências, né? Não podemos chamar alguém, ou não devemos, né? Alguém do sexo masculino de Maria, como nós não devemos chamar alguém do sexo feminino de Joãozinho, ok? Então essas são as coerências. E quando nós vamos fazer o plano de contas, também nós temos algumas coerências, alguns pré-requisitos que devem ser também respeitados, ok? Então, plano de contas são titulações, são títulos que nós vamos estar nos dando para determinados eventos dentro do contexto administrativo, dentro do conceito contábil, né? Então, organizado e codificado com o propósito de sistematizar e uniformizar os registros contábeis dos atos e fatos de gestão, né? E aqui também nós vamos falar, primeiro, qual que é o objetivo de eu ter esse plano de contas, né? Eu quero saber dos propósitos que a contabilidade tem. Quantificar e qualificar o patrimônio. Quantificar tem uma certa facilidade. Por quê? Se eu comprei uma cadeira por 10, está lá registrado na contabilidade por 10. Esse é a quantificação. Olha, eu faturei 50, comprei uma cadeira de 10, tive um gasto com essa cadeira de 20, etc e tal, então tive lá umas despesas, etc e tal, vou pegar minha receita menos as minhas despesas e vou ter um resultado, né? Ou eu tenho lá no meu patrimônio, eu comprei cadeira, eu comprei mesa, eu comprei, sei lá, armários. Quanto que vale o meu armário? Quanto que vale a minha cadeira? Ou quanto que vale a minha mesa? Isso eu mensurei. Agora, eu posso falar o meu patrimônio, eu peguei 10 no armário, 20 na cadeira e 20 na mesa. Então, o meu patrimônio quantificado é 50. Se eu quiser detalhar quanto vale cada parte do meu patrimônio, eu tenho que quantificar. Então, chegando aqui, voltando à nossa contextualização, eu vou organizar, eu vou codificar, tá? Eu vou atribuir nomes, títulos para cada um
destes eventos, para cada um desses fatos, tá? E vou quantificar e vou qualificar. A qualificação são os títulos que eu vou dar para a mesa, para a cadeira, para o armário, tá? E a quantificação são os seus respectivos valores. Os atos e os fatos. Isso é importante, nós falarmos de atos e fatos, né? E é importante porque fatos são eventos que alteram o patrimônio. Então, eles modificam o seu patrimônio para mais ou para menos, tá? Atos são eventos que acontecem que, embora eu tenha que registrar, eles não alteram o patrimônio, ok? E na administração pública, nós temos muitos fatos e alguns atos que têm que serem registrados, tá? Permitir de forma tempestiva, com precisão e clareza, a obtenção de dados relativos. E aqui também nós temos que ter chamar a atenção de vocês, né? Forma tempestiva, extremamente importante na função da contabilidade. Não adianta eu gerar uma informação, por mais qualidade que ela possa ter, se ela não chegar a tempo de uma tomada de decisão, ok? Se eu informar para o meu gestor que tal fato está gerando uma inviabilidade, está gerando um prejuízo para a empresa ou para a entidade, eu tenho que informar isso de uma forma mais rápida possível, ok? Porque se eu deixar isso por muito tempo, o que vai acontecer? Pode ser que quando eu chego lá, a empresa realmente já foi para o buraco, já inviabilizou totalmente a empresa. Então, eu tenho que informar os atos e os fatos de forma tempestiva. E isso a gente só consegue fazer com eficácia através da contabilidade. Se não tivermos os registros destes fatos e a análise desses fatos, que é através dos relatórios contábeis, a gente não consegue fazer isso. Para que eu possa fazer esse registro e essa análise, eu preciso do quê? Atribuir qualificação aos eventos, que é através do meu plano de contas que eu vou estar fazendo isso. Então, atos e fatos de gestão que permite de forma, primeiro, tempestiva, tá? E outro detalhe, eu preciso que mesmo nessa agilidade que eu esteja trabalhando, nessa agilidade que eu tenho que prestar essa informação, ela tem que ser precisa e ela tem que ser clara, objetiva, né? Então, olha, a mesa custou 10, foi isso que eu paguei. Comprei através da nota fiscal número tal, do fornecedor tal. Ok? O que significa isso? Olha, eu comprei uma mesa tal, nessa data, que custou X reais, do fornecedor tal. Preciso, claro, objetivo. Ok? Eu não preciso contar uma história aqui, não. Eu fui claro, objetivo. São as informações que eu preciso. A informação de quem me forneceu, a informação fiscal, através da nota fiscal número tal, o objeto que gerou essa nota fiscal e o valor. Ok? Então, clara e objetiva e tempestiva, né? A escrituração contábil relativa aos atos e fatos da gestão financeira, orçamentária, por parte dos órgãos das entidades da administração pública, obedece o plano de conta elaborado e mantido de acordo com os padrões estabelecidos. Temo como parte integrante a relação das contas de tabelas e eventos e indicadores contábeis, né? Então, vocês percebem aqui que eu tenho um conjunto de títulos, né, classificados, né, para, dependendo da minha necessidade, eu vou me lançar, eu vou utilizar esses títulos e esses indicadores para que eu possa estar tomando essas decisões, né? Então, nós temos lá relação de contas. Para que serve a relação de contas no primeiro momento? Para mim atribuir qualidade aos eventos, aos bens do meu patrimônio. O que é essa qualidade? Uma mesa, uma cadeira, um armário e assim sucessivamente, ok? Então,
eu tenho lá a relação de contas, tá? Tabela de eventos, eu tenho lá aquisição, eu tenho lá venda, eu tenho lá pagamento, eu tenho lá recebimento, eventos que acontecem dentro da organização pública e qualquer outro tipo de organização. Indicadores contábeis, eu preciso tomar decisões. O que é um indicador contábil? Nós temos indicadores aí de diversas tipos de informações. Então, eu tenho lá indicadores de solvência, indicadores de rentabilidade, indicadores de lucratividade e assim sucessivamente. Dependendo da minha necessidade, eu vou usar os diversos indicadores que eu tenho disponível que a contabilidade me fornece. Então, temos que entender objetivo, atuação da contabilidade dentro de um órgão público e, através do plano de contas, que é uma parte integrante da contabilidade, que eu vou fazer o registro de fatos e de atos que vão me gerar, tá? O plano de contas, os indicadores e, eventualmente, uma tabela de eventos também. E aí, o plano de contas tem o propósito de atender de maneira tempestiva, uniforme e sistematizada ao registro contábil de atos e fatos relacionados aos recursos colocados à disposição dos órgãos da administração pública. E olha só, pessoal. Então, plano de contas tem um propósito de atender tempestiva, nós já falamos, uniformizada, uniforme e sistematizada. O que é essa uniformização e essa sistematização, né? Uniformização, uma padronização. Então, olha, a aquisição de uma cadeira, ela é um ativo imobilizado em qualquer órgão da administração pública, em qualquer órgão do planeta, né? Então, qualquer situação que eu for, eu vou entender que a compra, que a aquisição de um móvel, de um bem móvel, ele é um ativo imobilizado, tá? Então, o que é isso? Isso é uma padronização, isso é uma uniformização, ok? Facilita a interpretação dos fatos, a comparabilidade entre uma empresa e outra. Todas as empresas vão registrar a aquisição de um bem imóvel, um bem móvel, como um ativo imobilizado, móveis e utensílios, por exemplo, tá? De forma sistemática, né? O que é essa sistematização? O processo de escrituração, que aí tem diversos sistematização mecânica. Hoje, quase que 100% das entidades são eletrônicas. Tem minimamente, por mais simples que seja essa entidade, ela tem lá um sistema, ela tem um software que pode, de uma forma criteriosa, fazer essa escrituração. Então, eu tenho lá tempestividade, uniformidade e sistematização, tá? Ao registro dos atos e dos fatos relacionados, né? Isso, por que eu faço isso? Né? Por que eu tenho que fazer isso? Os contribuintes colocaram à disposição da administração pública recursos através dos seus tributos. Como que eu presto informação, eu presto conta desses tributos, dessas informações? Através dos registros contábeis, através das demonstrações contábeis, ok? Então, relacionado, colocado, fatos relacionados com recursos colocado à disposição dos órgãos de administração direta e indireta, de forma a proporcionar maior flexibilidade no gerenciamento e na consolidação dos dados, a atender às necessidades de informações em todos os níveis da administração pública federal, objetivando principalmente o que você vai objetivar, né? O que você busca com essa
informação? Primeiro, salientar o estado patrimonial e suas variações. Salientar o estado patrimonial significa o quê? Eu quero demonstrar, naquele momento, num determinado momento, qual era a situação patrimonial de uma determinada entidade. Quanto que eu tinha de bens, de direito e de obrigações. Qual é a minha situação patrimonial? Eu tenho, muitas vezes, a gente já ouviu situações, olha, eu tenho tantas obrigações, eu tenho tantos compromissos, que os meus ativos não garantem os meus compromissos. Então, eu tenho uma situação patrimonial negativa, deficitária. Tá? Então, só a contabilidade que pode me dar essa informação, essa condição. Com precisão, né, pessoal? Lógico que a gente, na vida, no decorrer deve ter alguma outra ciência que pode te dar essa informação, não com a mesma segurança, com a mesma qualidade que é a contabilidade. Tá? Então, salientar o estado patrimonial de suas variações, concentrando as contas típicas de controle nos grupos de compensação, de forma a propiciar conhecimento mais adequado da situação econômica, financeira e da gestão administrativa. Tá? Segundo, uniformizar o nível de informação dos órgãos de administração direta e indireta, com a finalidade de auxiliar o processo na tomada de decisões, ampliando a quantidade dessas informações. Então, essa uniformização a nível de informação tem a ver, né? Primeiro, com a interpretação dos registros, foi o que nós falamos no exemplo anterior. Em qualquer empresa, em qualquer situação que nós somos, a compra de um bem imóvel, né? Um bem móvel, um bem imóvel, o que é? Isso é um imobilizado, né? Então, a interpretação vai ser essa, né? Uma outra coisa, os indicadores. A interpretação dos indicadores, imagine se não existisse essa uniformização, como que ia ser difícil eu aplicar o mesmo indicador, comparar a empresa A com a empresa X, a empresa X com a empresa B, né? Não dava para fazer essa comparabilidade. Por que não dava? Porque eles cada empresa, de acordo com a sua interpretação, elas iam fazer esses registros da forma que entendesse que era correta. Então, no nosso caso, nós temos uma legislação que diz de que forma que nós devemos interpretar. Para quê? Para que exista essa uniformidade e essa qualidade na interpretação dos fatos, com auxílio dos indicadores econômicos, contábeis e financeiros que nós podemos ter. Então, olha lá, na tomada de decisões, né? No processo de tomada de decisões, ampliando a quantidade dessas informações. Quanto melhor for esses registros, né? Quanto melhor for essa interpretação, melhor também vai ser a qualidade na tomada de decisões. Através da relação de contas e de tabelas, a manutenção de um sistema integrado de informação orçamentária, financeira e patrimonial da administração pública, com a extração de relatórios necessário, análise gerencial, inclusive balanços e demais demonstrações, capazes de atender os aspectos legais e fiscais. Comentamos isso anteriormente, né? São através destes relatórios, eu tenho fato, esse fato vai gerar um registro, esse registro ele é feito com base num critério, tá? Para objetivo de gerar informação. Como que eu vou gerar informação? Através de relatórios. Então, eu fiz um registro, esse registro, o conjunto destes registros vão fazer com que eu gere um relatório. E aí esses relatórios, tem os relatórios legais, que são exigidos pela legislação, por exemplo, o balanço patrimonial. Esse é um relatório legal, ele é normatizado, ele tem que ser feito através de um determinado critério, ok? DRE é um outro relatório legal, que também tem que ser feito com base num determinado critério, tá? E tem agora os relatórios internos, que aí cada um, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua complexidade da sua operação, pode criar esses relatórios e fazer da forma que melhor entender também. Então nós temos os relatórios legais e os paraslegais, tá? Que são, os paraslegais são feitos de acordo com o que cada um pode fazer. E os legais são aqueles que são exigidos pela legislação e que ele tem um critério para
normatizá-los também, para que eles possam ser elaborados, né? E aí, são através desses relatórios, inclusive nós temos aqui, ó, balanço, né? São os demais relatórios que fazem parte de um conjunto das demonstrações contábeis. O plano de contas, ele é adotado pela unidade gestora integrante do CIAF, né? Então é interessante nós entendermos o que é o CIAF. CIAF, ele é representado por esse logotipo, é Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal, né? Então, o governo federal, ele criou o CIAF, né, para que ele possa normatizar um plano de contas para todas as empresas da organização pública, da administração pública, ok? Então, todas as empresas da administração pública trabalham com um plano de contas que foi elaborado, que foi criado pelo CIAF, ok? Para quê? Já eliminou um problema que é a criação. Nome. No nosso país, nós temos uma certa... A diversidade é tão grande, a riqueza do nosso vocabulário é tão grande, que às vezes as empresas utilizam o mesmo critério com nomes diferentes. Um exemplo, duplicatas a pagar e fornecedores é exatamente a mesma coisa. Como clientes e duplicatas a receber também é exatamente a mesma coisa. Banco conta movimento. O banco é a mesma coisa também. Então, percebem, se não existir uma uniformização, um único que pode ter situações, e essas divergências, eventualmente, pode estar gerando alguma interpretação errada, alguma situação equivocada. Essas situações equivocadas pode gerar decisões erradas na administração pode gerar prejuízo, perdas de recursos, de negócios e assim sucessivamente, né? Então, é necessário que a gente tenha um plano de contas unificado. E quem criou esse plano de contas unificado na administração pública foi esse órgão criado pelo governo federal, chamado CIAF. E nós temos aqui uma estrutura do plano de contas, né? Como que o plano de contas foi criado com base numa estrutura. E a estrutura que ele foi utilizado, ele utilizou o quê? O balanço patrimonial. E por que o balanço patrimonial? Das demonstrações legais, é o relatório de onde nós podemos estar extraindo maior informação. Extrair maior informação para tomadas de decisões. Então, é um dos relatórios mais utilizados pelos gestores, pelos executivos, para a tomada de decisões, né? E os outros relatórios que existem também são utilizados, mas são utilizados de formas mais específicas. Então, olha, demonstração de fluxo de caixa. Olha, eu quero saber para o sistema financeiro. Quero saber o comportamento dos recursos financeiros num determinado período. Decisão específica. Agora, o balanço, eu posso tomar decisões de rentabilidade, de lucratividade, de solvência, situação da empresa e assim sucessivamente. Várias situações, ok? Então, vamos dar uma olhadinha. Então, nós temos o balanço, ele está dividido em 6 grupos, né? Vamos falar primeiro desses 2 grupos da parte superior, que está número 1 e número 2, ativo e passivo. Então, nós temos lá, no ativo, esse ativo ele é composto pelas contas, pelos fatos que registram, pelas contas que registram os fatos relacionados a bens e direitos, tá? Então, os bens e direitos de um determinado patrimônio, eles estão registrados nessa parte do lado esquerdo do relatório, que chama as contas ativas, tá? Então, nós temos lá, circulante. O que são? Circulantes são bens que circulam no meu patrimônio. Então, eu tenho lá estoque, né? Eu tenho estoque, matéria-prima, que vai virar um produto. Esse produto vai virar uma duplicatas a receber ou um dinheiro no meu banco. Tenho
um produto, matéria-prima, que ele vai virar um produto. Esse produto, se ele for vendido a prazo, ele vira uma duplicatas a receber. Se ele for vendido à vista, ele vira um recursos no banco. Circulou no meu patrimônio, ok? Qual é o outro? Realizável a longo prazo. Esses realizáveis a longo prazo são direitos que eu tenho, que eles vão se realizar fora do exercício que eu estou trabalhando a longo prazo, fora do exercício seguinte, ok? Então, são recursos, são direitos que vão se realizar a longo prazo. Nós temos o permanente. O permanente são bens. Esses bens são bens que eu não tenho a intenção de comercializar. Posso, eventualmente, até comercializar, mas eu não tenho a intenção. Então, quando eu comprei um prédio para ser a sede da minha empresa, eu não comprei com a intenção de comercializar. Mas se de repente aparecer alguém e queira adquirir por um preço absurdo, me fazer uma proposta absurda, eu posso negociar, entende? Mas eu não tenho a intenção. Por isso que ele é chamado, ele é titulado como bem do ativo permanente. Os compensados, bens de compensação, são aqueles que não afetam o meu patrimônio. Eles não aumentam nem diminuem. São registros que acontecem, são atos que acontecem e que não alteram o meu patrimônio, tá? E vocês percebem que eu tenho compensado tanto do lado do ativo quanto do lado do passivo, tá? Então, eu tenho alguns tipos de situações que eu preciso, são atos que são efetuados pelo executivo, tá? E que não afeta o meu patrimônio, tá? Do lado direito, o que nós temos? O passivo circulante. E o passivo circulante, ele tem mais ou menos a mesma característica do ativo circulante, só que bem ao contrário. O ativo circulante, eu tenho bens e direito que aumenta, que alicerça o meu patrimônio. Passivo circulante. Qual é a característica parecida? Ele se movimenta, então ele circula. Só que se trata de uma obrigação. Obrigação, um compromisso, que diminui o meu patrimônio, tá? E eu tenho o exigível a longo prazo. O que é o exigível a longo prazo? Exigível a longo prazo são as minhas obrigações de longo prazo. Eu tenho exigível a curto prazo que está no meu circulante e tenho exigível a longo prazo que está no meu exigível a longo prazo. Está fora de classificação do meu circulante. E tenho resultado de exercícios futuros. O que é resultado de exercícios futuros? Tá? São resultados que não pertencem a este exercício. Nós temos um dos critérios de registro é o critério de competência. Tá? Critério de competência. Eu registro o fato independente do recebimento ou do pagamento, né? Reconheço só pelo... eu reconheço o fato, a existência do fato, pela ocorrência do fato, ok? Reconheço a existência do fato, a escrituração, o registro do fato, pela existência do fato, independente do pagamento ou do recebimento. Então, eu tive uma receita de exercício futuro, tá? Essa receita de exercício futuro, para deixar bem claro, tá? Essa receita, eu não vou reconhecê-la como receita neste exercício, mas eu tenho que contabilizar esse fator. Então, como que eu vou, esse fato? Então, como que eu vou fazer esse registro? Ele vai entrar, é um bem que vai entrar no meu patrimônio, lá no meu ativo circulante, e ele vai fazer parte de resultado de um exercício futuro. Ok? Quando chegar no momento do exercício, faz parte
do exercício 2020. Quando chegar em 2020, o que vai acontecer? Aí eu vou reconhecer essa receita e vou baixar a minha obrigação que eu tenho lá registrado. Resultado de exercício futuro. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido é os recursos dos sócios, os recursos de quem detém a organização, tá? De quem integraliza recursos, de quem integralizou os valores, tá? Então, é visto por essa ótica, por essa conotação. E o compensado, nós estamos falando são aqueles fatos que não afetam o patrimônio da empresa. Então, nós temos o compensado do lado do ativo e o compensado do lado do passivo, né? As despesas. Temos as despesas correntes e as despesas de capitais, né? Que nós estamos vendo um pouquinho para frente, uma e outra. As receitas, a mesma coisa, as receitas correntes, as receitas de capitais e as deduções das receitas. E o resultado do exercício, né? Que é o resultado que está atrelado ao resultado orçamentário e o extra-orçamentário, né? Que pode ser, esse resultado, ele pode ser positivo e pode ser também negativo, dependendo. Se eu tiver mais receita do que despesas, eu vou ter um resultado positivo. Se eu tiver mais despesas do que receita, eu vou ter um resultado negativo. Contas. Nós já falamos o que é a conta. São os títulos, né? Que eu vou dar para cada evento, para cada fato, para cada situação, né? De forma sistemática, né? Então, criteriosa. Então, essa é a definição de contas. Então, conta é o título representativo a qual dar qualidade na formação e composição, variação e situação de um patrimônio, bem como bens, direitos e obrigações, e situação nele compreendida, mas que direto ou indiretamente possam vir a afetá-lo, exigindo por isso um controle específico. E as contas, elas são agrupadas de diversas formas, né? Esses agrupamentos servem para facilitar a interpretação que o gestor, que o executivo tem que ter, né? Para a tomada de decisões. Então, a própria legislação já ajuda nesse sentido, né? Não só o CIAF, como a própria legislação contábil, também ajuda nessa classificação, nesse agrupamento dessas contas. Então, as contas elas são agrupadas de acordo com a características de cada grupo, de cada tipo de ações que possa existir. Então, aqui nós temos identificar e classificar e efetuar a escrituração contábil pelo método das partidas dobradas, dos atos e dos fatos de gestão de maneira uniforme e sistematizada, falamos do criteriosa. Conhecer a situação dos responsáveis que de algum modo arrecadam receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens pertencentes ou confiados a uma gestão. Determinar os custos e serviços industriais. Acompanhar e controlar a execução orçamentária e evidenciando a receita prevista, lançada, realizada e a realizar como despesas autorizadas, empenhadas, realizadas e as dotações disponíveis. Elaborar balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. Conhecer a composição e a situação patrimonial analisado. Analisar e interpretar resultados econômicos e financeiros. Individualizar devedores e credores, com a especificação necessária ao controle contábil do direito ou obrigação. Controlar contabilmente os direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contrato de interesse ou de gestão. Então, se nós observarmos esse slide anterior, esse que nós acabamos de ver, vocês percebem que as informações ali estão meio centralizadas, estão meio que agrupadas. Então, eu tenho lá o grupo de despesas, onde que eu vou ter as contas relacionadas às despesas, contas de resultado. Ou tenho os grupos de receita, onde que eu vou ter as contas relacionadas às receitas, contas de resultado. O que é o resultado? Qual é a diferença do resultado e do patrimônio?
o patrimônio, se eu terminar o ano com 10 milhões de patrimônio, eu vou começar o ano seguinte com 10 milhões de patrimônio. Eu tenho um imóvel que vale 10 milhões, 31 de dezembro, 1º de janeiro ele vai valer 10 milhões. O resultado do meu negócio, eu posso ter tido um lucro de 1 milhão, né? Em 31 de dezembro de 2019, 1º de janeiro de 2020, esse lucro, esse resultado, ele deixou de existir, porque agora eu vou trabalhar o resultado de 2020. As despesas que eu tive no exercício de 2019 são de 2019. Eu não posso levar essas despesas para 2020. E assim sucessivamente, ok? Então eu tenho lá custos, então eu tenho lá o grupo de custo, o custo dos produtos que eu estou operacionalizando. Eu tenho lá os meus grupos patrimoniais que estão divididos nós vimos lá no balanço, né, naquela estrutura, em ativo e passivo. Faz parte do quê? Do meu patrimônio. Então, as contas, para facilitar a análise tanto do patrimônio quanto na tomada de decisões, ela, para facilitar, a própria legislação colocou ela dividida em grupos, colocou ela dividida, subdividida em grupos, ok? E aí, esses grupos, né, aqui já é o CIAF, né, que está trabalhando, ele dividiu as contas em grupos, em classe, grupos, subgrupo, elemento, subelemento, item e subitem, né? Ele uniformizou esses procedimentos em toda a esfera da administração pública, né? E o que significa isso, né? Então eu tenho lá classe, né? As contas são estruturadas por níveis, desdobramento, classificadas e codificadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação orçamentária e financeira, patrimonial, compreendendo esses níveis de desdobramento da seguinte forma. Quando nós falamos de classe, no orçamento público, né, tem diversas categorias. Então, olha, eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer um gasto para construção civil, um gasto para estrada de rodagem, um gasto para indústria e assim sucessivamente, né? Então, lá eu tenho as diversas classes. Dentro dessas classes, eu tenho grupos. Construção civil. Eu tenho um subgrupo lá que pode ser estrada de rodagem. Um outro subgrupo da construção civil, eu vou construir um hospital para uma entidade pública. E assim sucessivamente, tá? Então eu tenho lá grupo, classe, grupo, o subgrupo, que eu vou estar dividindo. O que é o elemento? E aí, dependendo do grupo e do subgrupo, eu tenho lá diversos elementos, né? Eu posso ter elemento de consumo, posso ter elemento de material, posso ter elemento imaterial, posso ter elemento de uso e assim sucessivamente, né? E dentro desse elemento eu posso ter um subelemento. Dentro do subelemento tem um item, tem um subitem e assim sucessivamente. Eu respondendo a cada um desses questionamentos, desses 7 itens, eu vou formar o quê? Um código. E esse código eu vou dar atribuindo o número da conta que eu estou utilizando. Okay? Então, acho que fica fácil a gente entender dessa forma. Eu tenho lá os grupos, os subgrupos, né? Atendendo todos esses pré-requisitos, eu vou formar um código. Esse código vai ser o número da minha conta. E aí eu tenho a estrutura. Nós já falamos lá da estrutura de separarmos por grupos, né, por subgrupos. E aí eu tenho lá o ativo, o passivo, as despesas e as receitas, né? E os resultados, que pode ser diminutivo e pode ser aumentativo, né? Aí vai dependendo do comportamento das operações que acontecerem dentro das organizações. Temos também as contas retificadoras, né? Contas retificadoras são contas redutoras, retificadoras, são identificadas por um sinal, um asterístico, colocado antes da titulação da conta, né? Então, nós
podemos ter conta redutora ou retificadoras, né, do ativo quanto do passivo, né, que vai ser, no caso, vai estar retificando algum procedimento, alguma situação, alguma operação, alguma outra situação dentro da organização pública, dentro da administração pública, né? E as contas correntes que ela vem também precedida do sinal de igual. Antes da titulação, do título da conta, ela tem lá um sinal de igual, tá? Determinadas contas identifica a necessidade de tratamento em nível individualizado, conta corrente. Peculiar a cada item, com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade no gerenciamento dos dados desejados, tá? Então, esses códigos, né, foram criados, foram normatizados, justamente para na tomada de decisões, na hora que você vai analisar o relatório, você ter mais qualidade na sua tomada de decisão, no uso do seu relatório. E agora aqui, nós vamos ver alguns exercícios. A ciência contábil tem como finalidade geral o fornecimento de informações aos diversos usuários da informação contábil. O plano de conta aplicado no setor público alinha-se a esta finalidade por meio da padronização da forma do registro contábil. Para extração de informação para estes usuários, viabilizamos a elaboração das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Com relação ao plano, é correto afirmar que cabe à Secretaria do Tesouro Nacional criar, alterar, desdobrar e detalhar contas contábeis. O plano de conta aplicado ao setor público é dividido em 3 sistemas, sendo contas contábeis ordenadas segundo a sua exigibilidade. Errado, né, pessoal? Não está isso. O plano de contas aplicado ao setor público, a natureza de informações de controle registra, processa e evidencia os fatos financeiros e não financeiros relacionados com as variações qualitativa e quantitativa do patrimônio líquido. Errado, porque não são só os fatos financeiros, são fatos e atos, né? O plano de contas aplicado ao setor público permite a integração regional das contas públicas? Errado. O plano de contas atende apenas a administração direta e a administração indireta do governo federal? Não, com certeza que não. 2. Não é uma diretriz do plano de contas aplicado ao setor público a padronização dos registros contábeis das entidades ao setor público de todas as esferas do governo, envolvendo a administração direta e indireta. É isso que ele faz, né? Ele padronizou. A existência de necessária vinculação entre as classificações orçamentária e patrimonial, tá? Isso é o que está evidenciando. A harmonização dos procedimentos contábeis com os princípios e normas de contabilidade, sempre observando a legislação vigente, é o correto. Controle do patrimônio e dos atos de gestão que possam afetá-lo, assim como o orçamento público, demonstrando a situação econômica financeira, correto. Preservação dos aspectos orçamentários em seus conceitos, regime, escrituração e demonstrativo, com destaque em classes ou grupos, de modo a possibilitar visões sobre o foco patrimonial, orçamentário ou fiscal, correto? E aqui, no que se refere aos aspectos gerais e à estrutura do plano de contas ao setor público, com a nova metodologia que reestruturou o plano de contas, os lançamentos não estão mais fechados, débito e crédito em uma natureza de informação? Errado, né? 4. O plano de contas aplicado ao setor público é estruturado de acordo com a natureza das informações. Essas informações são classificadas orçamentária, financeira e patrimonial? Não, né? Aí está faltando o quê? A financeira, está errado. Orçamentária, patrimonial de controle? Sim, né? Orçamentária, patrimonial de custo? Poderíamos até entender esse custo se a gente entender custo como controle, né? Mas não está muito claro o custo aí, né? Orçamentária de controle e de custo, né? Tá faltando aí a patrimonial, né?
O plano de contas aplicado ao setor público possui estrutura básica em nível de classes e grupo. O exemplo de classes que representa a natureza de informações patrimoniais e orçamentárias são, respectivamente, né? 1 e 2, 5 e 6, 5 e 6, 7 e 8. 7 e 8 não tem, né? 7 e 8 também não tem, excluso, né? 1 e 2, 3 e 4, não é? Seria 1 e 2 e 5 e 6. Ok? E concluímos aqui mais uma etapa, né, do plano de contas aplicado ao setor público. O plano de contas é muito importante você termos esse conhecimento, essa informação, porque um plano de contas bem elaborado, bem utilizado, vai gerar informações de qualidade. Por mais brilhante que possa ser o executivo, se eu não tiver informações de qualidade, eu tenho dificuldade de de tomar decisões de qualidade. Então, a existência de um plano de conta, a utilização de um plano de contas de qualidade é primordial para uma gestão de qualidade, tá? Felicidades, tudo de bom para vocês.